Olá! Seja bem-vindo ao podcast Graça e Apostolado. O assunto de hoje será um pouco polêmico. Nós iremos falar sobre inferno, né? O tal chamado inferno. O que nós conversamos no nosso primeiro vídeo, né, foi sobre o pecado, né, e sobre o diabo. E deixamos bem claro que o diabo já foi destruído, que o pecado também já foi tirado. Certo. Porque nós vivemos depois da cruz. E isso surgiu muitas dúvidas com alguns abençoados que estavam assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, conhecendo. E eles falaram assim, não, tudo bem, o diabo e o pecado foram tirados, mas o que ficou aí é o inferno. Aí eu falei assim, não, mas calma aí. Então, da mesma forma que eu expliquei, né, expliquei da minha forma pro abençoado, né, que teve essa dúvida, e acredito que muitos também ainda acreditam, né, no tal chamado inferno. Verdade. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco, né, sobre talvez o que seria, o que foi ou o que é o inferno, se o inferno ainda existe, se é da forma que as pessoas falam, né, que é, segundo eles, né, é um local lá embaixo, depois da terra, e tem fogo. Isso. E o que nós sabemos é que quando a pessoa morre, né, o espírito dela que vai. Então, isso não tem sentido, porque espírito não queima no fogo. Mas esse é o problema de muita gente. Então, entendeu? Esse é o terror, né? Porque a religião realmente promove um terror, principalmente entre os crentes. Né? É verdade. Não os crentes cristãos, mas os crentes em geral. E por que crente cristão? Porque crente cristão, ele realmente não acredita em nada disso. Porque ele crê no evangelho de depois da cruz. Então, ele não tem problema com o negócio de diabo, de inferno, de pecado. Mas o crente, normalmente, do sistema religioso, ele vive com o evangelho de antes da cruz. Então, e ali, antes da cruz, havia realmente pecado, havia diabo, aí podia-se pensar em inferno e tudo mais. O crente cristão, aquele que crê no evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, é o evangelho que Jesus Cristo ressuscitado entregou ao apóstolo Paulo para escrever, de Romanos a Hebreus. E ali você não vai encontrar inferno, porque não é o nosso caso. Infelizmente, tem muito crente que busca Deus não por amor, ele busca Deus com medo de ir para o inferno. Medo, né? Ele tem medo. Por quê? Porque essa coisa de inferno foi muito proclamada, principalmente por um escritor italiano, Dante Alighieri, cada um pronuncia de uma maneira, porque ele era italiano. Ele escreveu o quê? A Divina Comédia. E os religiosos pegaram aquilo e muitos pintores pintaram o inferno. Ah, o inferno tremendo, o inferno onde havia de tudo que era ruim, fogo, um diabo com chifres, um diabo vermelho, um diabo com um garfo enorme. Então, essas coisas, infelizmente, os crentes acreditam. Então, eles acham que se eles fizerem algo mal, eles vão para o inferno. Mesmo que, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele efetivou a nossa salvação. Mas eles não creem, eles precisam fazer obras para serem salvos. Porque eles pensam que se não fizerem obras, em vez de ir para o céu, eles vão para o inferno. E esse é o medo de todos. E aí eles citam coisas de antes da cruz. Eles citam, inclusive, Jesus falando
em inferno, como foi traduzido para nós, para o português, como inferno. Mas, na verdade, Jesus não está falando de um inferno espiritual, um inferno invisível, onde há fogo queimando todo o tempo. Não, porque são coisas materiais. Sim. E eles não conseguem pensar que quando Jesus fala, porque, por exemplo, Jesus falou algumas vezes, mas, por exemplo, uma vez ele falou assim: se tua mão te escandaliza, corta ela, joga fora. É melhor que você entre na vida sem uma mão do que teu corpo todo seja lançado no inferno. Então as pessoas ficam... Então, viu? Jesus falou isso. É verdade. Viu? Não. Ele está falando de um inferno que, na verdade, era um monturo, um lixão que havia fora dos muros da cidade, onde era jogado tudo ali. Quando ele está falando de cortar uma mão, ele está falando de algo material. Ele está falando de algo físico. Corta uma mão, corta o braço. Se teu olho te escandaliza, arranca teu olho e joga. Porque é melhor que... Porque senão, debaixo daqueles costumes e da lei de Moisés, quando alguém pecava, dependendo do pecado, eles eram lançados lá. Eles iam morrer. Quando dependendo do pecado que eles eram acusados, eles eram mortos. E mortos, eles eram jogados ali. Porque, na verdade, o inferno, na verdade, não é este inferno que Dante escreveu e os pintores pintaram. Na verdade, é sepultura. Eles tiraram isso de Hades, de Sheol, porque isso quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Não está falando de um reino espiritual onde o diabo é o comandante vermelho, é o imperador, aquele que com aquele tridente enorme vai fazendo as coisas. Entendeu? Isso é mentira, isso não existe. O crente verdadeiro, o cristão, não pode crer nestas coisas. Porque isso aí são, como o apóstolo Paulo dizia, fábulas. Isso são histórias de caducas, né? Então, você não pode crer nisso. Você tem que crer que Cristo já resolveu tudo. Você nasceu depois da cruz? Claro. Você nasceu depois da ressurreição. Então, você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus desde antes da fundação do mundo. O inferno existe sim, mas aqui, na Terra. Este é o inferno. Por exemplo, se você faz mal a alguém, se você rouba, se você mata alguém, o que vai acontecer com você? Vai para o inferno. Por quê? Porque você vai para um presídio. Você já pensou que é viver em um presídio? Você sabe das notícias, nós temos visto por aí. Então você vai sofrer dor, vai ser ferido. Isso é o quê? Isso é o inferno. Então o inferno é físico. O inferno é aqui na terra. Não existe um lugar que Deus separou e falou: aqui vai ser o paraíso e aqui vai ser o inferno. Aqueles que pecarem vão para o inferno. Aqueles que fizerem a minha vontade. Não é assim, amados. Porque Deus já nos escolheu. Nós somos espíritos. Nós não somos essa carne. Essa carne está condenada. Essa carne está condenada. Ela não serve para nada. Jesus já falava isso. A carne não aproveita para nada. Mas a grande verdade e a nossa glória e o nosso gozo é que nós não somos carne. Nós somos espíritos vivendo por um tempo nesta carne. É isso aí, exatamente. Bom, eu espero que tenha ficado claro na mente de muitos abençoados. É isso que esperamos. Que estavam com muita dúvida, principalmente o que questionou, algumas pessoas que questionaram também, mas e o inferno? Então tá aí, né, a explicação sobre o tal chamado inferno. Então é isso. Nós concluímos o vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado e declaramos você
abençoado com todas as bênçãos.